Olá, a paz do Senhor, estamos iniciando mais um EBD em Síntese Podcast, Momento Pedagógico, esse espaço que é destinado a dicas pedagógicas para o enriquecimento da sua aula de EBD. Eu sou o Paulo Ricardo, estou aqui com meu amigo e irmão Anderson Caio, e estamos aqui juntos nessa jornada do terceiro trimestre, passando por vários personagens bíblicos que nos trazem grandes ensinamentos. Mas desde já, a paz do Senhor, Anderson Caio. Pai, Senhor Paulo, grato a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse momento para mais uma edificação da palavra de Deus, dessa vez pela lição juvenil. Amém. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe o canal. Acredito que é bênção de Deus para a sua vida, assim como é para as nossas vidas. Se você quiser ver a aula em si, aqui no espaço, no canal, tem a aula em si, onde os professores vão para e passo cada tópico e vão explorando a lição como um todo. Mas a nossa lição de hoje, chegamos à 12ª lição e tem como título João Marcos, a importância de aprender com os erros. E nós temos três objetivos. Sempre eu gosto de ler os objetivos da lição, que é o que norteia por onde o professor vai perpassar. O primeiro objetivo é apresentar as atitudes equivocadas de João Marcos. O objetivo número dois é dimensionar a importância do discipulado. E o objetivo número três é ratificar a necessidade do aprendizado mediante nossos erros. Esses são os três objetivos que permeiam a nossa lição, que tem como personagem principal João Marcos. Mas como eu faço desde já, antes o Caio, que dica valiosa você traz para os professores, alunos e as demais pessoas que sempre estão conectadas conosco, acompanhando aqui o canal, especificamente a nossa lição de juvenis. Amém, Paulo. Lição do número 12 é de suma importância, né, para os alunos e professores, né, quando a gente ensina, a gente também aprende. Então, é interessante a gente começar sempre pelo começo, né? Eu sempre tenho esse perfil, Paulo, de começar no início da lição. Primeiramente, o professor começa a definir quem é João Marcos, né? Palavra grega João, né? Yohanan, que significa Deus nos dá graça, e Marcos, o nome lá em latim, né? Que significa consagrado a Marco. Então, você vê aí, já no nome de Paulo, de Marcos, duas culturas diferentes, dois povos diferentes, já no nome de João Marcos, né? Também é importante a gente frisar, né, que o que deu autoridade canônica para que Marcos pudesse ter uma biografia de Jesus escrito na Bíblia foi o contato direto que ele teve com o apóstolo Paulo, né? E o contato direto que ele teve com o apóstolo Pedro. Esse contato, essa aproximação, deu a Marcos autoridade canônica para que ele pudesse escrever uma biografia de Jesus e ser canonizada naquilo que conhecemos e chamamos como Bíblia. A partir de então, nosso objetivo principal aqui nessa lição é entendermos e aprendermos com os erros, com o erro de João Marcos. Perceba, Paulo, que em Atos capítulo 13, verso 13, né, ele abandona Paulo na sua primeira viagem missionária. No capítulo 15, né, de Atos, Paulo e Barnabé têm aquela situação, né, porque Paulo ele não quer mais contar com Marcos, mas a gente percebe que quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo já aconselha, né, que Marcos volte, porque Marcos é um homem útil no ministério. Nesse passo, a gente aprende com a dinâmica algo interessante, né? Você vai pedir para que os alunos escrevam algum erro que ele já cometeu em algum momento. Ele vai pegar esse erro que ele já cometeu, ele não vai se identificar nem vai assinar. Ele vai pegar, vai colocar numa caixa. E quando ele colocar, né, nessa caixa, né, o professor vai identificar e vai abrir cada erro sem definir quem foi que errou, para não gerar um constrangimento. Mas a partir de então, o professor vai resumir essa dinâmica dizendo que no conflito de João Marcos, né, Paulo se recusa a levá-lo. O erro de João Marcos foi na primeira viagem missionária, o abandono. O conflito foi que Paulo se recusa a levar na segunda viagem missionária e a restauração vai ser anos depois, quando Paulo ele pede a presença de Marcos e o chama de útil para o ministério. Né? Aqui a gente aprende uma lição, né? Que Deus ele não apaga o nosso chamado por causa dos nossos erros. Deus ele nos restaura, né? E não é um erro que vai definir o nosso futuro. Deus, que é o Deus da graça, nos dá graça para que a gente amadureça com o erro, mas que lá na frente a gente seja restaurado novamente. Então,
A lição principal é mostrar que os erros do princípio não definem o nosso futuro e que cada aprendizado gira em torno de um amadurecimento. Então, fica essa dica, né, pedagógica aqui para o professor aplicar na sua sala. Amém, Anderson. Dica riquíssima, valiosíssima. Particularmente, essa é uma das histórias da Bíblia que eu gosto bastante, porque o que eu acho interessante na Bíblia é que ela não conta só os grandes feitos, né? Verdade, Quando a gente estuda a história, a gente vê que verdade. um certo tempo na história foi contado só os grandes feitos dos homens, né? Mas na Bíblia, desde sempre, ela conta os acertos e os erros. Desde o Antigo Testamento, ela se posiciona assim, não é diferente no Novo Testamento, com essa história em tela. E, e fato é que Paulo e Barnabé, na Bíblia, está escrito em Atos, que diz que eles tiveram uma discussão tamanha, né? A discussão foi grande, né? Então, eles tiveram ali uma discussão, uma diferença de opiniões, e Paulo decide, na segunda viagem, levar Silas, e Barnabé desce com seu sobrinho, João Marcos, para Chipre, né? E ali acredito que ele faz esse discipulado, até porque ele também é chamado de José das Consolações, né? Ele tem esse codinome, né? E eu acredito que ele se deixou ser usado por Deus nesse discipulado de Marcos. Então, a dinâmica que eu trago para a aula é nessa ênfase. É uma dinâmica prática. Você, jovem, ao final da aula que você vai ter passado, o professor vai ter passado para os alunos essa história, era interessante o professor despertar nos alunos alguém, se os alunos conhecem alguém, algum amigo, algum parente, assim como foi no caso de Barnabé e João Marcos, que João Marcos era sobrinho de Barnabé, perceber se tem alguém que, por hora, fez algo que o fez desistir ou da sua caminhada, ou desistir de algum projeto que ele tinha em mente. E João Marcos tinha um projeto ali ao iniciar a primeira viagem missionária, né, com Barnabé e Paulo, mas chega um certo ponto, a Bíblia não explica o que foi, mas ele desiste, né? Isso não deixa Paulo satisfeito, que não quer levar na segunda viagem. Mas fato é que ele desiste e desiste ali de um objetivo que ele tinha, porque eu acredito que ele tinha um objetivo de concluir, mas algo acontece que ele não consegue concluir. E eu gostaria que você, como professor, despertasse nos seus alunos essa percepção, se ele tem algum amigo, algum parente que ou desistiu da caminhada propriamente si, ou se desistiu de algum objetivo, né? Ou era integrante do conjunto e por algum motivo ele desistiu, era integrante da banda da igreja, por algum motivo ele desistiu, era um aluno assíduo da EBD e por algum motivo ele não está mais assíduo. Tem vários fatores. E você leva os seus alunos a investir. Assim como Barnabé investiu tempo em João Marcos, incentive os seus alunos a investir um tempo nos amigos deles ou em algum parente, porque com certeza os frutos serão colhidos. A gente vê que na história de João Marcos, os frutos foram colhidos, assim como o Anderson Caio bem ressaltou, ele é um escritor de um dos evangelhos que nós temos na nossa Bíblia, no nosso Novo Testamento. Então, esse investimento gerou frutos. E eu acredito que não vai ser diferente se, ao final dessa dinâmica prática, que os alunos possam fazer, tenho certeza que vai gerar frutos na igreja, no bairro e aonde eles resolverem desenvolver essa dinâmica. Então, essa é a dica que eu trago para essa aula de hoje. Acredito que vai ser bênção de Deus para a sua sala e para os seus alunos. Antes, o Caio. Amém, Paulo. É bem lembrado nesse seu ponto, né, que apesar do erro do começo, né, que ele teve em abandonar Paulo na primeira viagem missionária, apesar disso, né, ele tem uma biografia de Cristo escrito, né? Então, bom é o final das coisas, não é o É princípio delas, verdade. né? Então, graças a Deus, né, agradeço a Deus por mais uma lição, né, que dessa feita, né, o professor possa cativar, como você falou, mais o aluno, chamando a atenção, desafiando cada aluno durante a semana, né? Peça para que cada um possa fazer um resumo do que ele conhece sobre Marcos, para que haja edificação entre ambos. Amém. Eu acredito que é uma aula bem proveitosa e tem vários ensinamentos que podem ser extraídos
dessa linda história, que é uma linda história que eu encontro na Bíblia, é a história de João Marcos. Então, ficamos por Amém. aqui. Essas são as nossas dicas para a 12ª lição. Estamos já terminando o nosso trimestre, chegando já pertinho antes do EBD em síntese presencial. Mas, Sim, antes disso, estaremos juntos aqui na nossa 13ª lição. Esteja aqui conosco, que eu acredito que vai ser bênção de Deus. E mais uma vez, curta, compartilha, comenta. Se você tem alguma dica, escreve aí pra gente que vai ser muito bom receber a sua dica. A paz do Senhor e até a Paz, próxima. Senhor.